Igreja cheia, uma alegria. Dia 31 de outubro, lá no ano de 1517, nós tivemos a Reforma Protestante. Os nossos pequenos estão lá embaixo, celebrando também, aprendendo um pouco da história. Eu tenho certeza de que você vai também aproveitar esse tempo. Eu aproveitei o tempo e que a graça do Senhor esteja sobre cada um de nós. Amém? Que legal que a gente está aqui hoje junto. Quando nós tratamos isso com o pastor Lu, né, nós acertamos de fazer esse tempo de culto juntos, celebrando. Nós íamos fazer só um tempo. Por que não a gente fazer um tempo histórico e um tempo de sermão juntos? E eu não sei se você vai aproveitar 100%, 70%, mas pelo menos 10% eu acho que dá o dízimo do seu tempo aqui para a gente, para que nós pudéssemos e possamos acertar esse tempo juntos e falar sobre a história, a nossa história, né? Nossa história como crentes no Senhor Jesus, que cremos e um dia reconhecemos que Ele é o nosso Senhor e Salvador, como a gente acabou de cantar aqui. Amém? Então, eu queria te fazer algumas perguntas primeiro. Quem aqui sabe a história da reforma certinho? A história. Quem sabe? Boa, bastante gente. Isso. Quem sabe 50%? Boa. 10%? Tá bom, né? Quem não sabe nem o que aconteceu? A pastor, não sei nem o que aconteceu. Eu sei que esse negócio de reforma aconteceu, mas não sei o que foi exatamente. Vamos lá. Aconteceu o seguinte, então hoje nós celebramos, o mundo na verdade celebra 508 anos de reforma protestante. 508 anos. Em síntese, o que aconteceu? Um cara maluco desafiou o sistema. Um sistema que já vinha há 500 anos estabelecido numa sociedade europeia, que era o sistema da Igreja Católica Apostólica Romana. Esse cara era um membro da Igreja Católica. Na verdade, ele começou a questionar algumas coisas. E ele, ao questionar, ele desafiou um sistema que estava estabelecido, que estava pronto, que estava certinho. E todo o questionamento dele foi em cima de um versículo. Esse versículo que está aí de Romanos 1:17, que diz: o justo viverá pela fé. Um versículo tem o poder não só de mudar uma vida. Um versículo tem poder de mudar a história da humanidade. Porque nós podemos falar que a igreja era uma antes da reforma e passou a ser outra depois da reforma. Depois que esse cara estava lendo esse versículo. E ele já era meio maluco. Por quê? Ele estava um dia com um monte de confusão mental, assim, meio atrapalhado. E diz o texto, né, que ele estava andando por um campo, começou a dar uma chuva de repente, e um raio caiu perto dele. E ele entendeu que aquele raio era a voz de Deus. Olha que doideira. Eu espero que Deus fale comigo de maneira muito mais branda. Não precisa ser um raio, né? Mas ele entendeu que era um raio. E aí, a partir dele, começou uma nova história que eu e você fazemos parte. Quando eu ensino história para os meus alunos, eu falo para eles assim, eu amo história antiga, amo, de paixão. Egito, Grécia, Roma, filosofia grega, filosofia romana, eu amo ensinar isso. Mas eu já não ensino isso faz bastante tempo. Mas eu gosto mais de ensinar contemporânea, porque é mais perto da gente, não é mais fácil de entender? Eu acho que é mais fácil de entender, porque é mais próximo cronologicamente da gente. E para a gente entender a história do cristianismo, da onde a gente veio, o que a gente fez, eu vou mostrar alguns slides para os irmãos hoje. Eu espero ser rápido nos slides, para que não canse os irmãos também. Amém? Para a gente sair daqui a ponto de amanhã fazer alguma coisa. Então vamos lá. Primeiro slide que eu tenho aí é um slide que tem uma cronologia da igreja de Cristo. Então eu tenho aqui
Jesus nasceu, eu já comecei te decepcionando. Historicamente, não é no ano 1, é entre o ano 6 e 7. Sabia disso, não? Entre o ano 6 e 7. Então, a gente tem lá o nascimento de Jesus. Aí eu tenho uma outra data importante, que é 65, que está lá na morte de Pedro e Paulo, quando está começando a ter as perseguições severas. Porque Jesus nasce, cresce, 30 anos, começa o seu ministério. A partir de 30 anos, ele começa a pregar lá, 33 anos, vai morrer. E o Império Romano, ele pega Jesus para matar, mas ele não queria matar Jesus. Hoje, eu sei, e você também, que era propósito de Deus. Amém? Mas, a princípio, o Império Romano não sabia disso. Ele pega Jesus porque ele entende que Jesus é um bode expiatório dos sacerdotes judaicos daquele período. E aí, manda Jesus para a cruz. O Império Romano, matamos esse cara que era meio maluco, que falava, era um judeu que falava contra o judaísmo, então Jesus também desafia um sistema estabelecido. Amém? E passa o tempo, a destruição do templo lá em anos 70, mais ou menos depois de Jesus Cristo, e aí nós vamos correr para a história lá para o ano 313. O que acontece? Por 313 anos, os cristãos eram perseguidos, presos, torturados e mortos. Onde eram mortos? Ou num circo chamado Circo Máximos, que era uma arena, ou no próprio Coliseu Romano. Nem era tanto no Coliseu. Se faz do Coliseu hoje um lugar onde as pessoas morriam. Não era. Não sei se você sabe, o Coliseu, antes de mandar gente para leão comer lá dentro, que eram poucos, isso foi no final do Coliseu, Coliseu era um lugar que tinha batalhas de barcos. Você sabe disso? Eles enchiam, tinham uns dutos, enchiam o Coliseu de água e faziam batalhas de barco. Aqueles tipo barco viking, só que era barco romano. Depois que começaram a esvaziar o Coliseu, eles enchiam de água, esvaziavam, enchiam e esvaziavam. Depois que começou a esvaziar, e começou a ter esses gladiadores no Coliseu. Mas já foi no final da história do Coliseu. Os cristãos eram mandados para um lugar chamado Circo Máximos, que era um tipo de colisão menor, uma arena menor. Ali sim eles eram devorados pelos leões. Então, por 313 anos, os cristãos eram perseguidos. Aí um imperador chamado Constantino, esse cara vai escrever, vai fazer um édito, né? Esse cara vai escrever um termo e vai dizer assim: a partir de hoje, cristão não é mais perseguido em Roma. Está liberado. Beleza. Nós temos aqui um cristianismo perseguido no Brasil ou liberado? Liberado. E nós temos um cristianismo liberado, e esse cristianismo segue uma linha só, ou tem 50 milhões de linhas cristãs? Tem muita. Aconteceu isso também no Império Romano. Então o Império Romano mandava no mundo, daquela época, é claro, né? E Constantino liberou o cristianismo. A partir da liberação do cristianismo, começou a surgir um monte de dissidências cristãs. Um monte. Batista, presbiteriana, Assembleia de Deus, começou um monte, Universal. Naquele momento, aquele povo lá começou, cada um ir para um lado, com uma doutrina. Só que começou a ter um monte de divergência. Constantino chama a galera e faz aí o concílio de Nicéia, que não era uma reunião. Falou assim: gente, vou chamar o líder desta comunidade, vem cá você, vem cá você. Já vou abrir um parênteses aqui, o pastor Lu está lá na Câmara de Vereadores de São Bernardo, hoje está tendo um concílio de Nicéia lá para falar da reforma protestante, né? Eles estão fazendo um ato sobre a reforma e vão condecorar alguns pastores, e o pastor Lu está lá nos representando. Daqui a pouco ele está aí. Então, fizeram um concílio. E aí, nesse concílio, disseram assim: não pode ir por aqui, tem que ir por aqui, e reafirmar algumas coisas do cristianismo. Passa mais um tempo, no ano 380, aí sim nós vamos ter o Édito de Tessalônica. Aí já não é mais Constantino, é um outro imperador chamado Teodósio, que fala assim: agora não está só liberado ser cristão, todo mundo tem que ser cristão. Fortaleceu o cristianismo em Roma, por quê? Cristianismo era coisa para pobre. Amém? Era para pobre. Pessoas renegadas que entendiam a mensagem de Jesus. Depois ficou chique ser cristão. Parece com hoje em dia, né? Ficou chique ser cristão. Aí as pessoas começaram a virar cristãos.
O Império Romano fez o quê? Fortaleceu o cristianismo e falou, a partir de agora todo mundo é cristão. Tem um teólogo chamado Agostinho, ele vai morrer lá no ano 430. Em 476, depois de Jesus, morre o próprio Império Romano com as invasões bárbaras. O Império Romano é dividido entre o Império Romano do Ocidente e do Oriente, há uma cisma, uma divisão, e em 476 o Império Romano do Ocidente vai morrer. Vai ficar lá a igreja de Constantinopla, no Império Romano do Oriente. Amém? Essa é só uma menção para você saber a história do cristianismo. E as reformas, o que aconteceram? Pode ir, Gabi? A Igreja Católica, nesse tempo todo que eu narrei, ela que mandava na sociedade. A Igreja Católica Apostólica Romana. A Bíblia era um termo que tinha lá um livro, que era o único livro escrito em um só idioma. Era escrito em que idioma? Latim. Não sei se você sabe, mas até 100 anos atrás aqui no Brasil, as missas também eram rezadas em latim. As pessoas, seus talvez bisavós, iam em missa em latim. Já pensou como que era isso? No mundo inteiro a missa em latim? Você já pensou? Você lá na Alemanha ou aqui no Brasil, você rezar uma missa em latim? Então você chegava na igreja, ia para a igreja, sentava lá, o padre ia abrir a Bíblia e ler em latim. Eu não sei falar latim, mas ele devia falar uma coisa meio gregoriana, do tipo... O povo entendia alguma coisa? O povo sabia falar uma palavra em latim, que era o quê? Amém. Aí o padre... E o povo... É isso aí. Aí o padre... Aí o povo... Imagina o cara chegava em casa, a mulher, e como foi a missa? Cara, eu falei 5 amém hoje, foi muito legal. Ele não sabia nada. Você já pensou se o padre estava meio bravo, meio cansado, meio intolerante naquele dia? Ele falou, o povo que está aqui, estou falando de 1500, 1400. O povo era muito alfabetizado ou 90% analfabeto? A maioria era analfabeto. Não sabia nem ler e escrever o próprio idioma, imagina latim. Imagina se o padre era sacana. Se fosse eu, faria, tenho certeza que eu faria. O padre ia abrir a Bíblia lá e dizia assim, hoje eu estou muito cansado desses cartão aqui na missa, quero logo que essa missa acabe, que eu quero ir para casa tomar um vinho. Aí o povo, o quê? Amém. Ninguém sabia nada, imagina um cara vir rezar uma missa em russo aqui. Ninguém sabia nada, então a Bíblia era só em latim. E aí começam pessoas, teólogos, pessoas que estudavam, que tinham conhecimento da elite, a ler a Bíblia em latim. E eles começam a olhar o que a igreja estava fazendo já há mais de 1000 anos. E eles perceberam assim, a igreja não está indo certinho como a Bíblia está dizendo, a igreja está dando uma desviada. E esses teólogos, que são, por exemplo, Wycliffe e Hus, esses caras começam a olhar e falam, não estão certo, e começam a questionar. Só que eram 2, 3, 4, e começaram a questionar e começaram a ser perseguidos, porque questionavam um sistema. E nessa perseguição, surge um doido lá, na Alemanha. Um cara chamado Lutero. Pode ir, Gabi. E o Lutero, ele começa a surgir na sociedade, ali a partir do final do feudalismo, quando começa a ter um monte de movimento social mesmo, um movimento de gente desempregada, de gente pobre, de miséria, um monte de rei começa a surgir porque os feudos estão acabando, então está acabando aquele negócio de senhor feudal, está virando rei, os poderosos começam a virar reis, os feudos viram reinos, e aí começa a surgir isso, e a igreja é encarada como um alvo da medida que apoiava ideologicamente o poder dos senhores contra o povo. A igreja era um domínio, um negócio de domínio mesmo, de dominação. E o Lutero, ele era um cara simples, que recebe um chamado e fala, eu vou entrar para a igreja, Senhor, no raio que caiu lá. Daí que vem essa história, o raio que o parta. Isso não é mentira, eu inventei agora.
Mas Lutero recebe um chamado e começa a ir para a igreja. Como o pai dele era uma pessoa simples, a igreja católica tem uma hierarquia até hoje. Vou tentar falar a hierarquia básica. Padre e monge. Qual é a diferença? Padre, igrejas urbanas. Monge, mosteiro, vive enclausurado para orar. Amém? Entendeu? Padre e monge, mesmo nível. Acima, bispo. Acima de bispo, arcebispo. Acima de arcebispo, cardeal. Acima de cardeal, papa. Quem escolhe o papa? Os cardeais. Um papa, hoje, obrigatoriamente, tem que ser um cardeal com mais de 70 anos. Ok? Naquela época não era assim. Quem é que tinha chance de ser cardeal e ser papa? Quem dava muitas doações da igreja. Meu pai era milionário. Dou terras para a igreja católica, entro lá em cima já. Já entro o bispo, o cardeal, o arcebispo. Sou pobre, entro para a igreja, padre. Tudo bem? Certo? E aí, Lutero entra como padre, como um monge do mosteiro. Começa a frequentar lá. E aí, pode ir, Gabi, mais duas. Quando ele entra, mais uma, Gabi. Quando ele entra, ele olha para aquele universo chamado Igreja Católica e ele começa a perceber algumas coisas. Ele começa a falar assim, pô, mas alguma coisa está errada aqui. Eu leio a Bíblia em latim, estou estudando e começo a perceber algumas coisas. Primeira coisa, existe a tal das indulgências. O que são indulgências? São documentos que a igreja diz que tem que comprar para eu sair do purgatório e ir para o céu. O purgatório é um tipo sala de espera do céu. É um lugar onde eu vou pagar os meus pecados. E a igreja fala, peraí, tem um jeito de você pagar, tipo, furar a fila. Como é? Compra esse documento e se você comprar, você está liberado, reza um tantinho aí, está liberado lá, vai direto para o céu. Ah, é tão legal isso aí, cara, mas eu queria comprar para o meu pai, que já morreu também. Ó, tranquilo, seu pai deve estar lá esperando. Paga a grana aqui, pode comprar para o seu pai, para o seu avô, para o seu bisavô, para todo mundo. Por que a igreja vendia tanto isso? Porque ela estava construindo a sua sede. Como chama? Capela de São Pedro, no Vaticano. E foi construído com essa grana aí. Ela precisava de muito dinheiro. Então tinha muitas terras doadas e muita indulgência vendida. Além das indulgências, tinha uma outra coisa chamada relíquia sagrada, que era o quê? Ah, este prego foi o prego que pregou Jesus na cruz, que basicamente tinham 3 pregos. Mão direita, mão esquerda e pé. Só que pela Europa, tinha 500 pregos da cruz de Jesus, espalhados. Eles falavam, eram relíquias sagradas. Então, trazia aqui, botava aqui na igreja, a galera vinha, via, rezava, pegava na relíquia, tocava na relíquia, e aí essa pessoa era abençoada. Já viu gente que vai à igreja, toca na imagem e se benze? Já viu isso? É mais ou menos a mesma coisa. É sagrado. Aí essas pessoas pagavam para ter esse acesso também. E a outra coisa era o que eu falei no comecinho aí, era a venda de cargos no clero. Quer ser bispo? Tem que ter uma grana. Pagou, vira bispo. Pagou, cardeal, e assim por diante. E com essa grana eles começaram a fomentar e formar a Basílica de São Pedro lá no Vaticano. Ou seja, Lutero começa a questionar aquilo que era para ser inquestionável. Eu tenho um videozinho de 2 minutos, tudo bem? Para mostrar para os irmãos, alguns já devem ter visto, o que era a venda de relíquia. Vamos falar só o contexto do vídeo. 97% das pessoas analfabetas. Deus não era um ser que eu tinha relação com ele. Deus era um ser poderoso que as pessoas tinham medo de Deus. É daí, agora é comprovado, que eu vou falar, não é invenção. É daí que vem a ideia, não faz isso senão Deus castiga. Olha só. Vai, Gabi.
Acho que só clicar em cima dele vai. Não tem feição? Tem. Esse é chama Inquisitor, ele está vendendo indulgência. Dá para aumentar um pouquinho? Imaginem, então, o corpo inteiro queimando. Não apenas por uma noite de insônia, nem por uma semana, mas por toda a eternidade. Não devemos nos livrar do fogo da danação do juízo final. Esta noite, o Papa, o vigário de Cristo, irá lhes dar um presente que irá salvá-los desse fogo. Uma indulgência especial, ligada à construção da igreja de São Pedro, em Roma, onde os ossos dos apóstolos apodrecem, expostos ao vento e à chuva, profanados por animais selvagens. Atentem às palavras do Santo Padre que diz: acendem uma pedra em São Pedro e lançarão a paz e da salvação e da felicidade no paraíso. Como? Com esta indulgência. Quando? Esta noite. E apenas esta noite. Procurem o Senhor enquanto Ele está perto. Eis a sua salvação. Venham buscá-la. Esse cara aí, o nome dele acho que é Valdomiro. Não, não é Valdomiro. É outro. Edir Macedo? Não, não é. John Tex. Esse homem vendia as indulgências, fazia todo um preâmbulo para que à noite vendesse. Quando ele fala, aceite uma pedra em São Pedro, ele está falando do Vaticano. Põe uma pedra lá que você vai assentar um pedaço da sua casa no céu. Era isso que ele fazia. E quem era Lutero? Lutero foi esse cara aí, professor de teologia, monge da ordem dos agostinianos, né? Ele faz a crítica ao clero, denunciou corrupção e as ideias deles foram colocadas na porta da Catedral de Wittenberg, na Alemanha, a qual um dia eu quero ir lá conhecer. Hernandes Dias Lopes me chama várias vezes, já me chamou várias vezes para ir com ele, mas tem 2 problemas só pequenos que me impedem de ir. Primeiro é o dinheiro, e o segundo é que eu não tenho, ele vai sempre numa época que eu estou dando aula. Se ele fosse também nas férias, eu também não ia poder ir por causa do dinheiro. Então, eu estou tentando conciliar as 2 coisas para poder ir, porque ele tem uma viagem, quem quiser ir pode entrar em contato com a secretária dele, ele tem uma viagem que chama O Caminho da Reforma. É maravilhosa. E você pode ir respirar a história com ele, que é muito melhor que eu. Eu quero ir respirar com ele. Só que Lutero começa a questionar, e aí esse outro vídeo é um pouquinho maior, 3 minutos a mais, que quando ele começa a olhar e entender o que estava acontecendo com ele, essa cena do filme mostra bem claro isso. Você vai ver pessoas pagando promessas, comprando indulgência, os padres vendendo indulgência, e o pessoal subindo a escadaria da igreja lá em Roma, ele está em Roma agora, e aí a galera subindo a escadaria, e ele começa a olhar aquele povo pedindo, clamando, pagando, e ele começa a falar, alguma coisa está errada, não é isso que eu quero. Roma, nessa época, o texto diz que Roma era um esgoto a céu aberto. Podridão, padres que tinham casas de prostituição só para padres. Era uma coisa descarada. E aí Lutero começa a olhar que ele não entender o caminho que ele estava seguindo. Alguma coisa está errada na minha cabeça. Eu não vou deixar o vídeo inteiro, vou cortar só um pedacinho, tá bom? Pode ir, Gabi, por favor. Aí ele está indo para uma igreja, né? De Roma, que seria a Basílica, e ele começa a questionar os padres. Ele mesmo compra indulgência. Então, se você chegar lá em cima de joelhos, a pessoa que você comprou indulgência vai estar livre e vai para o céu.
Ele não está com a cara de, o que eu estou fazendo aqui, né? Pode tirar, Gabi. Aí ele vai questionar, ele tem um mentor lá no mosteiro, e ele vai fazer uma autopenitência. Ele começa a raspar o chão, limpar o chão, ele fica se punindo, porque ele diz assim, esse sentimento de coisas contrárias à igreja que eu sirvo é uma coisa esquisita. É tipo você vir aqui, começar a fazer crítica, e você chegar nos cultos e não ter nem mais uma angústia de ficar aqui e falar, não quero mais ficar aqui. Deu para entender? Era isso que ele estava frequentando lá. E ele vivia uma dualidade de sentimentos. Eu amo a igreja católica, só tinha ela, mas eu não estou entendendo mais o que está acontecendo comigo, porque eu não estou conseguindo mais frequentar a igreja e servir essa igreja do jeito que ela está. E Lutero, então, publica, escreve, num ato de doideira, a gente sabe que foi hoje uma coisa impulsionada pelo próprio Espírito, ele escreve 95 teses, 95 frases, questionando tudo aquilo que ele tinha visto de errado na igreja. E essas 95 teses, né, contestavam inclusive as vendas de indulgência. Pode ir aí, Gabi. Eu botei algumas aqui, não vamos ler todas, rapidinho, só para você ter uma ideia, para não dizer que o pastor está mentindo. Então eu botei aqui, ó, a tese 1, a vida do cristão deve ser uma constante atitude de arrependimento. Constante atitude de arrependimento. Tese 5, o Papa, olha, o cara está questionando o poder maior. O Papa, pastor Luciano, não tem poder de perdoar a penalidade espiritual de ninguém. 21. Os pregadores de indulgência enganam o povo quando dizem que o perdão papal remove toda a culpa. Não é Papa que perdoa ninguém. Olha o que o cara começa a questionar. Olha 36. Qualquer cristão verdadeiramente arrependido tem o direito de remissão plena da culpa, mesmo sem carta de indulgência. O cara era sozinho, questionou um sistema inteiro. Próxima tela, Gabi, tem outras indulgências. Olha a 92, ele escreveu 95. Longe estejam os cristãos daqueles que ensinam que o Papa pode perdoar pecado. Longe estejam os cristãos, sai de perto do Papa. Mas benditos sejam aqueles que pregam o evangelho da graça. Ele era um revolucionário, amém? Ele era um cara diferente naquela época. E esse homem, ele desafia um sistema. Só que a Igreja Católica não vai ficar parada. A Igreja Católica vê Lutero como um cara que era um maluco. E eles tinham que difamar Lutero. Reúnem-se e nessa reunião em Worms, vai fazer uma reunião lá, o rei, de onde ele estava, fala, peraí, Lutero está louco. Só que os outros reis locais, os outros príncipes locais, os caras que tinham poder político naquele lugar, não vão junto com a Igreja Católica. Dividem opiniões, porque uma parte apoia a igreja, outra parte apoia o Lutero. Por quê? A igreja exigia muitos pagamentos da nobreza, porque ela precisava ficar com dinheiro. E ela pregava uma coisa que falava, ter dinheiro, muito dinheiro é pecado. Para pagar pecado, dá uma parte para a igreja. Amém? Isso é verdade, você sabe, né, irmão? Tem que doar uma parte do seu dinheiro para mim,
pastor pode orar por você, porque é pecado ter dinheiro. Só que Lutero disse assim, não é nada disso não. Você pode ter dinheiro, desde que o seu dinheiro não seja fruto de roubo, usura, nada disso. Se você trabalhou honestamente, pode ter dinheiro. Aí um monte de nobre começou a apoiar Lutero, abandonou a igreja. E eles foram além, começaram a esconder Lutero em um dos castelos. E Lutero fica escondido porque a igreja excomunga Lutero. Pode ir, Gabi? É a chamada contra-reforma católica. Contra a reforma, literalmente. E eles começam a falar assim, não, peraí. E eles fazem uma coisa, e nessa coisa, uma reunião, eles falam, vamos ter que fazer um contra-ataque a Lutero. Porque um monte de gente começou a apoiar ele. Ele está escondido, e enquanto ele fica escondido, ele tem a primeira atitude, logo após a pregar as 95 teses, que vai mudar a história do cristianismo. O que é que ele faz? Transcreve, traduz a Bíblia do latim para o alemão. É a primeira vez que a Bíblia sai do latim e vai para um idioma local. Graças a Deus por isso. Chegou para a gente aqui em português. E aí Lutero começa a ter uma história um pouco diferente. Aí ele vai casar, vai ter um monte de filho, e Lutero está lá junto com os nobres. Ele é expulso, excomungado da Igreja Católica. E a Igreja Católica reage de que jeito? De forma hostil às ideias de Lutero. Ele é uma ameaça ao catolicismo, excomunga ele em 21, o Papa Leão X é que excomunga Lutero, e aí, na Dieta de Worms, Lutero é convocado para comparecer e falar, e dizer assim, Lutero, como ele era muito influente já, ganhou muita fama, chamam ele e falam, Lutero, você tem uma chance, cara, pede perdão e esquece esse negócio. Fala, eu errei, eu pisei na bola, só que ele, cabra macho, Lutero era cabra macho, fez o quê? Não vou falar não, eu reafirmo tudo que eu falei. Não vou voltar atrás. Falei, está falado. Aí a igreja começou a ficar numa situação ruim, e ele é, de fato, desafiado, e ele começa, então, a pregar outras coisas. E naquelas 95 teses, Gabi, Lutero começa, sem querer, a ter adeptos para suas ideias. Surge, então, o luteranismo. Que as pessoas começam a seguir as ideias de Lutero, e as ideias de Lutero baseiam-se nisso. Ó. Salvação vem pela fé. Você vê o que é o que a gente faz hoje. Leitura e livre interpretação da Bíblia, eliminação de santos e imagens, fim do celibato para sacerdotes, ou seja, o sacerdote não precisa ficar mais casado com a igreja. Porque naquele período, o casamento não era porque você tinha mais tempo para se dedicar à igreja. Não se casava porque a igreja era a maior senhora feudal da Europa. Ela tinha muitas terras. E quem se casa gera herdeiros. Se você não se casa, você não tem herdeiros. Não precisa dividir dinheiro da igreja com ninguém. Então, essas coisas não segmentam a autoridade do Papa. 2 sacramentos básicos, que era o batismo e a Eucaristia, né, a comunhão, ou, no nosso caso, a ceia, e a submissão da igreja ao Estado. Lutero falou, não pode ser, esse negócio da igreja ficar junto com o governo não dá certo. E Lutero começa a ter seguidores a partir daí. Reações da igreja. A doutrina luterana provocou a cisma da igreja. Eu e você somos parte dessa cisma, porque a gente pende para o outro lado, a gente não ficou no catolicismo. Hoje a gente está na igreja protestante. Diferentes denominações protestantes, porque as ideias de Lutero começam a se espalhar e vão surgir outras. Na Suíça, o calvinismo, com outro homem reformador chamado João Calvino. E lá na Inglaterra, um outro cara, que nem é teólogo, vai fazer o tal do anglicanismo, um rei chamado Henrique VIII. E aí eu vou falar para você muito rapidamente, pequenininho do calvinismo, que era o calvinismo. João Calvino, 1536, 20 anos praticamente depois de Lutero, ele tem uma visão mais radical do que era o luteranismo, ele é um cara que fecha mais o luteranismo, cria o calvinismo com princípios. E a base do calvinismo, volta Gabi, por favor, não, vai para frente, é isso aí. A base do calvinismo é a predestinação. É a diferença nossa para os calvinistas, basicamente, é que
as pessoas, nós entendemos, nós batistas, que nós temos o livre arbítrio. Um calvinista acredita na predestinação. Entendeu isso? Basicamente é essa a diferença. A burguesia começa a aderir às ideias de Calvino naquela região, e Calvino ganha muitos adeptos, e ele vai falar sobre o sinal da graça. Depois dele, pode ir lá para o anglicanismo, Gabi, mais um. O anglicanismo é o quê? Um rei da Inglaterra, que não tem nada a ver de religioso. Ele era um cara que era rei, que seguia a Igreja Católica. Só que ele pagava muita coisa para a igreja também, a igreja cobrava muito dele. E um dia ele se viu no direito, um rei Henrique VIII, de chegar para o Papa e falar assim, é o seguinte, eu queria me casar de novo, me separar da minha mulher, porque a Anne não gera filhos, a Ana Bolena, não gera filhos homens, só me gera filhas mulheres. Eu quero me separar dela. O Papa fala assim, nananina não. Casou? Está casado. Ele já era casado há quase 20 anos. Ele falou, peraí, então o Lutero falou, o Calvino falou, aqui na Inglaterra eu sou rei, mas quem manda é a igreja, porque tem um poder espiritual, então vamos fazer o seguinte, eu vou me separar da minha mulher, e ele já ficou de olho nas terras que a igreja tinha, lembra que eu falei que ela era a maior senhora feudal que existia? Ele falou, vou fazer 2 coelhos com uma cajadada. Depois alguém me explica o que é uma cajadada, que até hoje eu não sei. Uma pancada de cajado? Deve ser. Ele falou, vou me separar da minha mulher e vou me separar da Igreja Católica. Só que ele não sabia nada de religião. O rei Henrique VIII, ele era rei, não era padre. Ele chamou alguns padres, falou, galera, estou me separando da Igreja Católica. Vocês vão com a igreja de vocês ou vocês vão ficar aqui com uma nova igreja que eu vou formar? Ele vou formar a igreja anglicana. Por que o nome anglicano? Porque a Inglaterra é formada na sua origem por 2 povos, o povo anglo e o povo saxão. Então a igreja anglicana vem do povo anglo. Tudo bem? Tá muita informação, né, irmãos? Tá chato, não tá? Tá? E aí formou a igreja anglicana. A igreja anglicana, ele não sabia nada de religião, ele chamou uns padres. O que os padres sabiam? Da igreja católica. Só tiraram as imagens, algumas coisas, alguns pertences católicos, que dava muita diferença, e aí os padres formaram a igreja anglicana. Se você for hoje numa igreja anglicana, parece uma missa, mas é uma igreja protestante. Mas os padres usam clerical. Alguém já foi? Só uma pergunta. Em alguma igreja anglicana? Se você for, já foi, né? É isso, não é? Parece uma missa, é muito litúrgico, assim, os padres pregam com, os bispos da igreja anglicana pregam com gola clerical, que eu amo. Se alguém tiver uma camisa e quiser dar para o pastor, eu amo. Gola clerical, vou pregar aqui com ela. Então, ele fundou a igreja anglicana. Então, dividiu mais uma vez a igreja. Ou seja, a Contra-Reforma não ficou perdendo tempo. Ela começou a falar, nós estamos perdendo gente para Calvino, para Lutero, para o rei Henrique VIII, estamos perdendo gente, para anglicanismo, precisamos dar um jeito. O que vamos fazer? Vamos inventar algumas coisas aí. Vamos dizer assim, a gente acredita nisso que a gente está pregando há mais de 1.500 anos. Nós vamos reafirmar isso, está certo. O que nós estamos fazendo não está errado. Segunda coisa, vamos coibir os abusos do clero. Vamos dar uma diminuída aí na pegada. E terceira coisa, vamos fazer uma coisa chamada Companhia de Jesus. Reunir gente para criar novos, para catequizar novos cristãos. Onde tem gente que não tem religião ainda? Tem um continente aqui do lado da Europa chamado América. Manda para cá. É por isso que sempre que você vê uma gravura, uma pintura do descobrimento do Brasil, você vai ver 3 pessoas: indígenas, portugueses e padres católicos, porque eles vieram catequizar. Quem veio para cá, teve um cara que era o líder da Companhia de Jesus, chamado Inácio de Loyola, um padre espanhol, e vieram para cá. É por isso que o Brasil, de cada 10 pessoas na rua, 8 falam que são católicos, porque nós somos catequizados por portugueses católicos, da Companhia de Jesus, daí surgem os tais jesuítas. Amém?
Tudo bem até aqui? Eu estou acabando, gente. Meu prazo, eu falei que era 11. Não, desculpa. Vai acabar rápido. Só que eles não pararam aí em catequizar. Eles começaram a fazer coisas mais violentas. Os padres católicos criaram uma coisa muito interessante chamada Tribunal do Santo Ofício ou Tribunal da Santa Inquisição. Eles diziam assim, aqui na América a gente manda, e na Europa também. Se você dissesse alguma coisa contra a Igreja Católica, você era chamado de herege e ia morrer na cruz queimada ou enforcado. Alguns mártires da igreja morreram assim, tá? Na mão da Igreja Católica. Entre elas, talvez a mais famosa hoje, ela morreu como uma pessoa demoníaca, mas hoje a igreja reconhece essa mesma pessoa como santa. Alguém lembra o nome? Joana d'Arc. Hoje é a Santa Joana da Igreja Católica, porque ela tinha visões e ela morreu, foi julgada e condenada no Tribunal do Santa Inquisição ou do Santo Ofício. E aí, além disso, ela fazia torturas, proibia vender livros que falavam que saía do escopo católico, né? Então, eles tinham várias pegadas que eles, sim, proibiam. Era uma espécie de censura muito grave mesmo que a igreja fazia. Amém? Pode ir mais uma. Isso, pode ir mais uma, que eu já falei isso. Pode ir mais uma. Boa. Tudo bem aqui? Tudo que eu falei está aí. Depois eu posso liberar para vocês esse material aí. Além da reforma protestante, quando a gente fala de Romeu, não dá para falar de Romeu sem Julieta. Não dá para falar sem... Como é a música lá? Eu não existo em você. Não tem negócio assim? Quando a gente fala de uma coisa, tem que falar da outra. Quando eu falo da reforma, eu falo da contra-reforma. E quando eu falo da reforma protestante, existem 5 coisas que não dá para esquecer. Quais são essas 5 coisas? 5 solas. São os 5 solas. Então, passaram os tempos. Já começaram a estudar aqui, Renan? Já? Os 5 solas, os jovens? Já. Passaram o tempo, surgiram 5 solas. Você já deve ter ouvido falar disso. Que também vem do latim. Então tem lá. Sola gratia, solo fide, solus Christus, sola scriptura, em latim, e solo deo gloria. Isso aí são 5 pilares do protestantismo que veio ao longo da história depois da reforma. Não foi assim, ó. Vamos se reunir e vamos decidir 5 coisas que vai embasar a nossa fé. Não foi assim que aconteceu. Como que aconteceu? Foi passando o tempo e os protestantes começaram a seguir linhas clássicas do protestantismo. Ou seja, do pensamento deles. A partir daí, pode ir, Gabi. O que aconteceu? Em 1517, na reforma de Lutero, Lutero estuda Romanos e diz assim, ó, a salvação vem pela fé. Pronto, está feito um aí, ó. Salvação pela fé. Começou a acreditar nisso e pregar isso. 520 até 530, surgem outras doutrinas. Lutero diz, eu vou traduzir a Bíblia, porque não há outro meio da gente entender a palavra de Deus se não for pela Escritura. O povo tem que ter acesso à Escritura, precisa ler no seu idioma. Então, somente a Escritura, não é alguém falando e traduzindo e interpretando, é a Escritura. Zwinglio vai dizer assim, somente Cristo que é o único mediador entre Deus e os homens. Não precisa mais indulgência, não precisa mais padre falando, bispo falando, santo orando, nada disso. Existe um intermediador que é Cristo. Calvino, lá em Genebra, na Suíça, vai dizer assim, olha, nós que somos cristãos reformados, nós temos uma coisa chamada graça soberana de Deus. Temos a graça do Senhor sobre nós, não precisamos pagar nada, é de graça, é a graça do Senhor.
E ele vai dizer: toda a honra, toda a glória tem que ser dada a Deus. Surgiu aí os 5 solas. Não foi um documento. Não existe um documento. Somente em abril, minha cabeça está falhando, mas eu acho que é a 21 de abril de 1996, foi feito um acordo, uma reunião lá em Cambridge, e aí decidiu-se, algumas pessoas falaram: esses 5 pilares são o que nós acreditamos. Mas em 1996, final do século XX, desde o século XVI, 1517, 5 solas têm sido divulgado e pregado na história do cristianismo. Está aí a data. Que dia que foi? 20 de abril de 1996. Essa, muito superficialmente, é a história da Reforma Protestante. Amém? Deu para entender? Mas você achou que ia sair daqui sem ler a Bíblia. Amém? Abra a tua Bíblia em 10 minutos, eu vou falar isso, irmãos. Não prometo não passar disso. Romanos, capítulo 1. Eu vou ler 2 versículos. Romanos, capítulo 1, versos 16 e 17. Amém? Apóstolo Paulo está escrevendo essa carta aos Romanos, ele diz assim, verso 16: não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro o judeu, depois o grego, depois os são bernadenses, os andreenses também. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito: o justo viverá pela fé. Vamos orar mais um minutinho. Jesus, obrigado por tua palavra. Não posso deixar de orar por tua palavra nesse dia. Obrigado porque nós sabemos disso, revelado lá atrás, que o justo viverá pela fé. Ajuda-nos nessa reflexão tão breve agora, mas que a tua graça nos alcance nesse tempo. Em nome de Jesus. Amém. Estudamos toda a história da Reforma. Toda a história da Reforma. Nós vimos que, há séculos depois, a igreja evangélica no mundo, a igreja protestante, a igreja cristã, a igreja gospel, seja lá o nome que você queira dar, ela mudou a história da sociedade. Eu quero te dizer que, talvez se Lutero vivesse hoje, e visse a igreja de hoje, será que ele também pensaria em mudar algumas coisas na igreja de hoje? Talvez Lutero, ele diria assim: olha, ter muito barulho de fé, mas pouca obediência à palavra, não resolve nada. Talvez Lutero diria assim: ter templos cheios, lotados, megatemplos, não muda corações vazios muitas vezes. Talvez Lutero diria assim: rituais modernos, sofisticados, cheio de iluminação, cheio de LED espalhado, não é a mesma coisa que dá carência e arrependimento num coração verdadeiro e contrito. Talvez Lutero hoje pudesse olhar e dizer assim: olha, a gente tem que pregar aquelas 95 teses que eu preguei um dia lá, porque as coisas caminharam do mesmo jeito que foi no passado. Ah, e ainda tem os 5 solas. Queria lembrar para você sobre os 5 solas e trazer para o nosso dia a dia. Para a Igreja de Cristo hoje, no mundo, no Brasil, em São Bernardo e em Vila Euro. Primeiro sola, sola escritura. Botei um tema aqui, ó. Reformando o culto, mudando, vamos fazer uma reforma, já que a gente está na pegada da reforma, do culto à palavra de Deus. Segundo Timóteo 3,16 diz: toda escritura é inspirada por
Deus e útil para o ensino. Tem que ensinar a palavra de Deus na igreja. Seja na escola bíblica, seja nos cursos do capacitar, seja no púlpito, seja onde for, a palavra de Deus tem que ser aberta e tem que ser falada. Reformem os cultos, talvez Lutero diria isso. O centro não é o palco, o centro é a palavra de Deus. Verdadeiro culto não se mede pelo som, pela iluminação, mas pela profundidade da verdade da palavra do Senhor. Solamente a Escritura. E BVE, ser uma igreja que não se molda à cultura é muito importante. Nós temos que nos moldar à palavra do Senhor e, através da palavra, mudar a cultura do mundo. Amém? Segunda sola, solamente a Cristo. Sola Christus. Reformando a pregação do sucesso ao Cristo da cruz. Atos 4,12. E nenhum outro há salvação. Não há outra salvação a não ser em Jesus. Na Idade Média, os líderes colocavam-se entre Deus e o povo. Pede para mim que eu falo com ele. Tem uma frase aí muito comum entre uma outra denominação que diz: pede à mãe que o filho atende. Já ouviu isso? Está cheio de selinho por aí. Lutero talvez levantaria uma nova bandeira dizendo: solamente a Cristo, somente o Cristo que é o centro de fé da igreja, só Cristo. Irmãos, nós não temos que ter autoestima, nós não temos que ter teologia da prosperidade, do poder, nós temos que pregar a cruz do arrependimento. Não é a cruz de poder, não é a cruz de dinheiro, não é a cruz de ser o melhor, é a cruz do arrependimento. Jesus, se ele estivesse aqui hoje, talvez ele chegasse e visse vendendo tantas e tantas e tantas e tantas coisas por aí nos templos do Brasil. Talvez ele fizesse a mesma coisa que ele fez no templo, lá no tempo dele. Naquele templo, Jesus acabou com o comércio. Se Jesus gostasse tanto de dinheiro, talvez ele não teria acabado com o comércio, ele teria aberto uma franquia de templo. Mas ele acabou. Somente Cristo. Uma igreja que fala mais do pregador do que de Cristo pregado, precisa rever a sua teologia. Há pastores que são mais famosos que Jesus hoje. Para a nossa igreja de IBVE, eu gosto de sempre tirar lições para a gente. Servir a Cristo não há imagem de líderes proclamando um evangelho centrado na cruz. Nós não podemos ter centralidade na fama. Pastor Luciano, pastor Lucas, pastor Ricardo, pastor Macaúba, não pode nunca ser maior do que a cruz e a mensagem de Jesus aqui. Nunca. Por mais que nós tenhamos conhecimento, por mais que nós sejamos pessoas que tenhamos uma autoestima forte, mas Jesus tem que ser muito maior do que a gente. Terceira sola, solamente a graça, só a graça do Senhor, reformando o nosso culto, o uso do dinheiro da barganha à gratidão. Efésios 2, 8 e 9 diz: pela graça vocês são salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Lutero questionou as indulgências, promessas de perdão de pecados em troca de dinheiro. Hoje existem indulgências aí das mais diversas possíveis. Milagres, curas, objetos ungidos, vendas condicionadas a ofertas, bênção condicionadas a doações. Isso é o que é indulgência da nova geração. Mas Lutero disse lá, solamente a graça, só a graça do Senhor. Tudo o que recebemos é dom gratuito de Deus. A graça não pode ser comprada nem negociada. Ela vem de graça, ela não pode ser manipulada. É o Senhor quem nos dá de presente divino. Por isso que nós temos uma igreja em Vila Euro, absurdamente transparente. Nós não usurpamos o dinheiro dos irmãos.
Nós usamos de transparência. Eu estava vindo para cá, e a hora que eu cheguei aqui, eu abri a mensagem que estava lá no grupo dos homens. Foi dos homens que você pôs? Tinha uma foto aqui, tem uma foto no grupo dos homens, daqui da nossa entrada, não é isso? De uma central, eu não li, não vi, mas eu vi que tinha uma central. Onde está sendo investido o seu dinheiro? Porque aqui ninguém usurpa. Aqui a gente tem uma prática de graça do Senhor. Tudo que recebemos é pela graça e misericórdia do Senhor. Quarta sola. Somente a fé, sola fide, reformando a comunidade da aparência à fé viva, porque tem muita gente que vive de aparência, a sua fé é aparência. Lutero talvez ia questionar: a verdadeira fé não é sentimento, é confiança e obediência ao Senhor. Fé é confiança e obediência. Hoje tem muita gente que vive de imagem, de slogan, tem igreja que faz slogan, tem igreja que põe imagem, tem igreja que faz projeções maravilhosas e que o culto é quase uma estrutura hollywoodiana. Mas eu tenho certeza que tem muitos ali que só estão ali por causa da estrutura. Isso não quer dizer que ser miserável te dá mais fé ou menos fé. Quer dizer que você não deve ir lá pela estrutura. Ter estrutura é muito bom, mas não é a estrutura que te deve alcançar o céu. Amém? Somente a fé. Fé. Para nós aqui, devemos nos ajudar uns aos outros a permanecer firmes na fé, nas lutas, demonstrar a fé visível. Como que eu demonstro a minha fé ao Senhor visível? Na minha casa, no meu trabalho, na minha cidade, na minha igreja, servindo um ao outro. Isso é fé. Quando um estiver meio cansado, vamos fazer o quê? Juntar e levantar, e vamos caminhar junto. E por fim, irmãos, pode subir, Fábio. Sola Deo glória, reformando o testemunho da vaidade à glória de Deus. Talvez esse seja o maior problema da igreja brasileira hoje, irmãos. Romanos 11:36 diz assim: dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja sempre a honra, a glória e o louvor para sempre. Somente a Deus a nossa glória, exclusivamente ao Senhor. Hoje muita igreja por aí, talvez nós pecamos nisso muitas vezes. Vive uma cultura de autopromoção. É a minha igreja, é a minha denominação, é a minha teologia, é a minha imagem, é sempre eu, sempre eu, sempre eu. Mas a palavra do Senhor diz: só lhe deu glória, só Deus devemos dar glória. A verdadeira igreja não busca aplauso, a verdadeira igreja busca a presença do Senhor. O verdadeiro evangelho busca a presença do Senhor. Não deseje sucesso só para você. Deseja a glória do Senhor. Quem faz esperando aplauso, não faz esperando glorificar a Deus. Faça, sirva ao Senhor na sua igreja. E se ninguém reparar o que você fez, toda a honra e toda a glória seja dada a Deus. Venha para cá, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, dizendo o seguinte: eu vou à Igreja Batista de Vila Euro, a minha amada IBVE. Não vou lá servir para o meu irmão, para a minha irmã. Eu vou lá glorificar ao Senhor. E através do meu serviço, eu vou lá glorificar o Senhor. Não espere que o Senhor te dê uma carta de elogios. Não espere que o seu pastor bata nas suas costas e fala: muito bem, meu irmão. Mesmo se você doar uma granaça para a igreja. Tudo seja para honra e glória a Deus. Amém. Que esses 5 solas sejam a base da sua fé, como é da minha.
esses 5 solas que foram tirados lá de 1500 até 1600, 1700, continue sendo a base da nossa fé. Não se deixe perder nisso, irmãos. Porque o evangelho da reforma é o mesmo de hoje. É o mesmo que Jesus pregava. E nós estamos aqui para servi-lo através das Escrituras, através da fé, através da glória ao Senhor, através de tudo aquilo que nos remete à vida eterna. Que Deus te abençoe e que você tenha certeza de que aquela reforma também diz um pouco sobre a sua vida hoje. Amém? Vamos cantar e eu vou orar nessa noite.